Que Jesus nos abençoe, amadas e amados. Boa noite, Deus abençoe. Estamos iniciando a nossa palestra doutrinária a terça-feira à noite. Em verdade, quem vai dirigir o trabalho de hoje é nosso querido Amauri. Ele teve um problema na internet, caiu aqui, mas se voltar a tempo, ele abre, senão eu abro e nós damos continuidade ao trabalho. Deixa eu apresentar lá de imediato lá o nosso querido Nilson aqui, que está aqui na expectativa aqui. Boa noite, querido Nilson. Boa noite, irmão Jal, tudo bom? Cada vez melhor. Temos aqui umas pessoas maravilhosas aqui no chat já. Maria Auxiliadora. Olha, a Maria está chegando aqui. Um abraço, gente. Isso. Olá, Mauri, muito bem. Então, vou passar a palavra para o nosso querido Mauri, que vai abrir o trabalho. E assim que ele... E vou aqui nos bastidores, como é costumeiro, tá bom? Jogadora, Mauri, fique à vontade. Aqui, mas muito boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre, meus queridos irmãos e irmãs. Então vamos começar a nossa doutrinária de hoje com a leitura do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é o capítulo 73. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que os conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A esses últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Queridos irmãos e irmãs, nesse momento agora, vamos começar a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual aqui presente nos diversos lares, rogamos o apoio para a realização de mais uma doutrinária nesse canal de amor do Canteiro de Fraternidade. Que possamos estar receptivos às boas energias, aos conhecimentos que serão construídos e compartilhados,
possamos estar atenciosos. Rogamos também apoio para o nosso querido irmão expositor, Wilson Guimarães, e que o mesmo possa estar imbuído de boas energias, iluminado, para que possa trazer à tona, da melhor forma possível, o conteúdo designado da doutrinária de hoje. E a todos, vamos agora nos preparar para essa exposição, que com certeza será edificante. Com a tua permissão, querido Mestre Jesus e toda a equipe espiritual, damos por iniciado a doutrinária de hoje. Que assim seja. Passo agora a palavra para o nosso querido expositor de hoje, Nilson Guimarães. Obrigado, Mauri. Boa noite a todos. Meus queridos, é sempre uma imensa satisfação estar a serviço do Cristo, e em especial essa casa canteiro de fraternidade, que não só me acolhe, mas acolhe também a muitos irmãos encarnados e desencarnados. Eu estou muito feliz de, mais uma vez, estar podendo trazer um pouco de conhecimento doutrinário para os nossos irmãos. Eu fui convidado para falar sobre a segunda aula do curso regular de Espiritismo. É uma obra do nosso irmão já desencarnado, Carlos Bernardo Loureiro. O tema é sobre o fenômeno de Hydesville, de 31 de março de 1848, onde se iniciava uma nova era para a humanidade. Se vocês se recordam, o nosso amado Cristo, ele já dizia, na verdade, ele deixou para nós esse Consolador. Ele disse que ele iria, mas que nós não estaríamos sozinhos, que ele ia deixar o Consolador, que haveria de nos explicar as coisas que naquele momento ainda não tínhamos condição de entender. Cabe fazer uma pequena ressalva, porque muitas pessoas acham que esse fenômeno de Hydesville, ele foi único. E, na verdade, desde os primórdios da humanidade, quando a gente teve um entendimento maior, porque já nos éramos acompanhados desde o início da criação, porque os espíritos, eles ajudaram Deus na criação do mundo e ajudam até hoje. Então, nós sempre estivemos com a presença dos espíritos. E antes desse fenômeno de Hydesville, já haviam outros fenômenos mediúnicos que antecederam, e só que eles não tiveram uma visibilidade tão grande quanto esse fenômeno. Hydesville era um povoado de Nova York, e antes de falar um pouco mais sobre ele, cabe ressaltar e esclarecer, né, que a comunicabilidade com o mundo espiritual existia antes desse fenômeno, pois os fenômenos já estavam para preparação do advento do Espiritismo. Todas as coisas foram sendo preparadas ao longo do tempo, até que a humanidade estivesse em condições de começar a entender que existe vida após a morte e que nós somos seres imortais. Eu já falei em outros momentos, antes de eu ser espírita, eu tinha uma inquietação muito grande desde a adolescência, quando se falava de céu, inferno, e as pessoas tinham um temor enorme quando se falava em espíritos. E aí imagine vocês na cabeça de uma pessoa inquieta, que sempre buscava conhecimento. Eu era católico, então ouvia muito aquela questão: se você fosse bonzinho, você iria para o céu.
Se você fosse ruim, você iria para o inferno. Tudo isso após a morte. Mas então, por que quando se falava em espíritos, as pessoas tinham um temor, tinham um tabu? Porque tanto para eu ir para o céu ou para o inferno, eu só iria em espírito. Porque ao desencarnar ou morrer, como alguns preferem falar, o meu corpo, ele se desfaz. E existem ainda algumas outras religiões que falam que após a morte, a gente fica adormecido até esse julgamento, aonde alguns irão para o céu e outros para o inferno. Aí eu volto novamente nessa questão. Mas após a morte, o corpo ele não fica inerte? Ele fica sem vida? Então, o que é que fica adormecido, aguardando esse julgamento? O espírito. Tive a oportunidade de observar alguns fenômenos que ocorreram também em algumas residências que nós moramos. E aí, quando eu estudei esse fenômeno de Hydesville, eu lembrei, me recordei desses fenômenos que aconteceram. Nós moramos em algumas casas e umas a gente ouvia batidas, barulhos de correntes sendo arrastadas, vozes. Uma certa feita, caiu, estávamos reunidos na sala, eu e minha família, e não sabe-se de onde caiu um punhado de terra na sala. Então, esses são chamados fenômenos físicos. E para que isso ocorra, é necessário que tenha algum médium de efeito físico ali naquele local, naquele momento. Vamos agora para o que Jesus disse no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que Jesus diz. Se então, em sua prudente sabedoria, a providência revela a verdade somente de forma gradual, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade está madura para recebê-la. Jesus falava por parábolas e ele sempre colocava que a humanidade, naquele momento, ainda não estava preparada para as coisas que deveriam ser reveladas. E vejam vocês que realmente até ainda hoje, se vocês perceberem, muita gente ainda não está preparada para essas revelações. Não me recordo agora de onde, eu peguei assim de relance a chamada da matéria, mas não a assisti, que tem uma pessoa que está oferecendo, salvo engano, mais de 1 milhão para quem prove a existência da vida após a morte. Uma pessoa incrédula, uma pessoa que ainda não está preparada, porque, com certeza, se ele fizesse um estudo minucioso de sua vida até hoje, ele iria encontrar algum fenômeno que tenha ocorrido ou com ele, ou com a família dele, ou com algum amigo. Todos nós, quando a gente começa a falar sobre determinados temas, a gente percebe que já aconteceu ou com a gente ou com alguém próximo.
Quantos de nós sentimos, às vezes, estamos aqui? Eu estou, nesse momento, em uma sala, um quarto, as portas estão fechadas, o ar-condicionado está ligado, ou eu ser muito calorento, mas se esse ar-condicionado não estivesse desligado, como já aconteceu em vários momentos, eu senti um arrepio, como se um vento tivesse passado por mim. Quantos de vocês que estão ouvindo, com certeza também já devem ter sentido isso? Quantos podem ter percebido uma intuição, ter recebido uma intuição? Quantas vezes nós imaginamos ter escutado vozes? Imaginamos para aqueles que são ainda incrédulos. Eu já acordei sobressaltado, ouvindo a voz me chamando. E aí eu voltava a tentar adormecer. Quando começava, a voz chegava de novo no pé do meu ouvido e dizia: acorde. E isso aconteceu repetidas vezes, até que eu sentei com bastante calma, peguei o evangelho e disse: meu irmão, já que você não quer me deixar dormir, então vamos estudar o evangelho. Comecei a ler o evangelho, comecei a orar, o sono voltou, deitei, dormi. Aquilo foi um sonho? Não, porque eu estava acordado. Foi uma projeção da minha mente? Também não. Porque quando eu acordei, eu ainda ouvia. E ouvia umas gargalhadas. Provavelmente um espírito brincalhão. Voltando aqui ao tema de Hydesville, esse assunto ele é muito importante porque ele abriu as portas para que o mundo inteiro pudesse saber desses fenômenos e pudesse estudá-los. Uma década antes dos fenômenos de Hydesville, existia uma seita chamada Sociedade Unida dos Crentes, do Segundo Advento do Cristo, também conhecida como Chakas. Eles já praticavam a comunicação com os espíritos. Então vejam vocês, décadas antes de Hydesville, já existiam fenômenos aonde, como eu falei, né, o Hydesville, ele vai dar uma projeção mundial. Esses fenômenos, eles tinham uma base local. E ainda assim, muitas pessoas não acreditavam e consideravam esses fenômenos como charlatanismo. Nessa seita existia um grupo de meninas que começaram a agitar-se e a falar diferentes idiomas e dialetos. Nós sabemos que, na verdade, seriam médiuns naturais de xenoglossia, que é o fenômeno de se expressar espontaneamente em um idioma estranho. Ou seja, eu não sei nada de um dialeto de um índio ou de um americano e, de repente, de uma forma mediúnica, eu começo a falar naquela língua. E os chakras acreditavam firmemente na imortalidade da alma e na sobrevivência dela. Eles, geralmente, nas suas sessões, eles tinham a comunicação com espíritos brancos e espíritos, quer dizer, de pessoas que tinham sido encarnadas como pessoas brancas e índios. Aí passemos
para o fenômeno de Hydesville, do vilarejo de Nova York. Existia uma casa nesse vilarejo, a maioria das casas lá eram feitas de madeira. Claro que isso também não impediria que os espíritos se comunicassem. Existia essa casa e lá várias pessoas já haviam morado nela e não ficavam muito tempo, porque aconteciam coisas estranhas, fenômenos e que vieram a um determinado tempo deixar a casa com o apelido de casa mal assombrada. É uma outra coisa que devemos nos recordar, né? Talvez na infância de algumas pessoas, no bairro que vocês tenham morado, pode ter uma casa abandonada ou uma casa que as pessoas diziam que era uma casa mal assombrada. Então vejam vocês aqui que eu já estou relatando que provavelmente muitos de vocês que estão assistindo essa live já podem estar recordando alguns fenômenos espíritas ou espíritos, fenômenos causados por irmãos que já estiveram em um corpo de carne e hoje, ou naquela época, né, estavam como verdadeiramente somos, espíritos. As pessoas se queixavam que passaram por essa casa, que aconteciam fenômenos lá onde tinha barulho, parecia que estavam batendo na madeira. Alguns momentos parecia que estavam arrastando móveis, barulhos de como se estivessem arranhando as paredes. Então as pessoas assustadas não ficavam muito tempo nesta casa e iam embora. Essa casa ficou desocupada. E aí, depois de um certo tempo, uma família resolve ir morar nesta casa. A família Fox. O senhor e a senhora Fox e suas duas filhas pequenas, Kate e Margaret. Existia uma outra filha, Lear, que já era casada e não morava com os pais. Eles ficaram sabendo da fama desta casa de mal assombrada, mas eles não ligaram para isso. Era uma família de religião metodista e que eles acreditavam também na existência de espíritos. E foram criar residência nesta casa. Eles não tinham medo, né, como eu falei, esse episódio de uma casa mal assombrada. Os vizinhos começaram a falar também com eles, indagar, né, porque eles moravam nessa casa, mesmo sabendo que ali era uma casa mal assombrada. Relataram, muitos vizinhos não viveram na casa, mas relatavam também que ouviam esses barulhos. Esse advento viria a ser conhecido como, de Hydesville, como o episódio das Irmãs Fox. Vocês vão entender mais adiante por que foi denominado de episódio das Irmãs Fox ou diálogo das Irmãs Fox. A família se instalou lá e começaram também a ouvir esses fenômenos. No início, eram barulhos sutis, que não chegavam a incomodar tanto. Vários curiosos chegavam a se aproximar da casa, tanto por escutarem também, como para indagar a família Fox. Na verdade, aquela coisa que a gente chama, né, da curiosidade. Você se aproxima do vizinho para dizer, e aí, vizinho, aconteceu alguma coisa? Como é que tá? Tá tudo bem? Eles achavam até, muitas vezes, que de repente poderiam ser pessoas que a determinada hora da noite
poderiam estar brincando de assombrar as pessoas. Mas no dia 31 de março de 1848, à noite, conforme narrado pela senhora Fox, que também se chamava Margaret, eles resolveram, naquela noite, ir mais cedo para a cama. E ela se sentiu, naquele dia, como se estivesse cansada, como se estivesse doente. Então, foi repousar. E as filhas dormiam em um outro cômodo. Kate, se não me falha a memória agora, de 11 anos, e Margaret, que devia ter por volta de uns 13. Na verdade, nesse livro, ele fala que Kate tinha 9 anos e Margaret tinha 12. Mas vocês vão ver alguns relatos que seriam 11 e 13, 14 anos. Mas, independente da idade cronológica, tratavam-se de duas crianças. E elas viriam a ter o primeiro diálogo com o princípio inteligente que estava tentando se comunicar naquela casa. As crianças acordaram sobressaltadas porque os barulhos aumentaram ao ponto de as incomodar. Eram batidas muito fortes, arranhões, eram móveis sendo arrastados. E aí Kate se levantou e teve um ato que provavelmente muitos de nós não teríamos. Provavelmente a gente ia sair correndo, pular na cama de nossos pais, ou então pegar o lençol e jogar por cima da cabeça com medo, gritar. E Kate, ela resolveu entrar também, ela achava que provavelmente era uma brincadeira, e resolveu entrar na brincadeira. E aí então ela chegou e começou. Chamou aquele princípio que ela não sabia quem era ou o que era, de pé rachado. Ela começou a bater palmas e chamar o pé rachado e pedindo para que ele fizesse a mesma coisa que ela estava fazendo. E qual não foi a surpresa? Kate batia 3 vezes e o pé rachado, como ela havia apelidado, repetia com 3 batidas. E aí Margaret, vendo aquilo, se animou também, achando que era uma brincadeira, e também quis participar. Ela chegou e disse: agora faça exatamente como eu. Só que diferente da irmã, que utilizou a comunicação através das palmas, ela resolveu contar. 1, 2, 3, 4, e aí bateu palmas. O que foi que aconteceu? A quantidade de vezes que ela contou e as palmas foram replicadas através das batidas. Sua mãe, então, se levantou para ver o que estava ocorrendo e, ao perceber que aquilo realmente acontecia, ela fez também a comunicação com esse irmão, só que através de perguntas. Ela fazia perguntas e pedia que aquele ser as respondesse. Para a surpresa dela, as perguntas que ela fazia, ele respondia de forma correta. A partir daí, começa a se promover um diálogo com esse espírito comunicante. Então, as crianças não poderiam ter essa concepção, né? Mas a mãe já tinha uma concepção que ali se tratava de
algo ou alguém ou alguma coisa que tinha um princípio inteligente. Os vizinhos foram chamados, alguns vieram por curiosidade. Então, temos agora aqui a presença da minha digníssima mãe, querendo participar da live. A senhora está ao vivo aqui agora na live. Dá um tchauzinho. Então, eles começaram a estudar. Eles começaram a estudar esse fenômeno e criaram o que foi chamado de telegrafia espiritual. O que seria isso? Seria uma espécie de um alfabeto, onde cada letra do alfabeto representaria uma batida. Então, através dessa comunicação, através deste acerto desse alfabeto, eles conseguiram descobrir que aquele princípio inteligente tratava-se de um espírito, de uma pessoa, de um trabalhador autônomo, um despachante, que se chamava Carlos Rosma, que havia morado naquela casa e que havia sido assassinado a facadas pelo dono que, por conta de dinheiro, teria feito isso com ele. E ele precisava externar aquilo, comunicar para alguém o ocorrido com ele. Ele queria comunicar e dizer também aonde estava o seu corpo. No caso, depois de décadas, né? Seriam os seus restos mortais. Só que quando as pessoas cavaram, ele disse que estava embaixo de uma adega. As pessoas cavaram, encontraram lata, um resto de cabelo, um resto de ossos, mas não tinham encontrado o corpo, o esqueleto completo. Então, aquilo acabou causando um pouco de indignação e as pessoas passaram também, algumas, como a gente sabe, né, que o que é desconhecido muitas vezes causa indignação daqueles que não têm. Simone, eu estou fazendo a live. Gente, desculpe as interrupções. Vamos lá, continuando. A população de Hydesville ficou dividida. Alguns acreditavam na sinceridade da família Fox e outros, porém, manifestaram a sua descrença através da hostilidade. Alguns mais exaltados queriam até tocar fogo na casa e achando também que ali tinha a presença de demônios. Eles queriam matar as pessoas, a família Fox, tocando fogo na casa e achavam, né, que com isso acabaria todo aquele problema. Então, os Fox temerosos, eles se refugiaram em Rochester, em um outro povoado, né, na casa da senhora Fisher. Em alguns estudos, vocês vão descobrir que se fala que eles foram, na verdade, para a casa da filha mais velha, Lear. No livro de Bernardo, ele fala que foi uma professora de música, que era amiga da família. Então, a família Fox mandou as filhas para lá, julgando que tudo ficaria para trás, inclusive os fenômenos, porque as pessoas achavam que aqueles fenômenos estavam ligados às filhas. Então, achavam, bom, saindo daqui, dessa casa, os fenômenos vão acabar. Só que foi o que aconteceu. Eles deixaram, né, de acontecer lá em Hydesville e começaram a acontecer lá em Rochester. Passaram a ser mais intensos, tiveram outros fenômenos, além das batidas, das arranhaduras,
Começaram a aparecer luzes, iluminavam as janelas, os móveis rangiam, as mesas se mexiam sozinhas, objetos voavam pelos cômodos da casa, chegavam a ter materialização de formato de uma mão. Então, esses fenômenos, eles começaram a ganhar o mundo, a ter uma visibilidade muito grande. Aquilo que eu falei no início, né? Os chakras, eles eram fenômenos locais, e Hydesville, ele deu uma projeção mundial. E com esses fenômenos maiores, então, aí foi o que aconteceu. Vários especialistas começaram a se interessar por eles. E os espíritos, por sua vez, que estavam tentando se comunicar, eles chegaram a fazer uma espécie de acordo. Um momento, gente. A família Fox, ela começou a ficar um pouco descrente. Então, os fenômenos, eles começaram a parar, a cessar. Só que aí deu uma mudança muito brusca na família. Eles sentiram um profundo desgosto por terem sacrificado suas considerações mundanas e achavam que deveria ser um dever para eles em nome da verdade. Ou seja, foi uma família que foi hostilizada, que sabia que o que estava falando não era nenhuma mentira, mas a partir do momento que também sentiram o peso, né, da injustiça, eles acabaram ficando descrentes e os espíritos acabaram deixando de se comunicar. Então, a família arrependida, os espíritos retornaram e chegaram a fazer um acordo. Eles disseram para a família: vocês têm um dever a cumprir. Queremos que torneis público as coisas que sois testemunhas. E se fizeram presentes, disseram para convidar a comunidade, que eles iriam apresentar aqueles fenômenos no salão do Corinthian Hall. Seria uma espécie de um clube. Eles chegaram a fazer as manifestações nos salões. Essas manifestações começaram a trazer muita gente. E como nós, espíritas, nós sabemos, a partir do momento que você faz reuniões mediúnicas, sem uma devida preparação, sem o devido cuidado para que aquilo seja realmente uma coisa séria, foi o que aconteceu. Vários espíritos brincalhões começaram a aparecer, as pessoas começaram a suscitar, sem os devidos cuidados, os ensejos das extravagâncias, as pessoas começaram a querer que os espíritos adivinhassem futuros e etc e tal. Então, o que foi feito? Abriram-se os círculos espíritas, esses movimentos também começaram a acontecer em outras cidades, e aí nós temos, né, vocês percebem que começaram a ter, quando as pessoas que realmente tinham interesse de compreender aqueles fenômenos e tinham um cunho de veracidade dos fatos, então passaram-se a ter outras reuniões de cunho realmente, digamos assim, profissional, né? Pessoas cultas, interessadas na investigação, e começaram a suscitar que aqueles fenômenos realmente se tratavam de pessoas que já haviam vivido em um corpo. Depois de mais ou menos algumas décadas,
as crianças brincando lá na casa de Hydesville, bateram na parede, quebraram a parede e descobriram o espírito de Carlos Husman. E aí os jornais da época, em 23 de novembro de 1904, eles divulgaram: foram encontrados na casa habitada pelas irmãs Fox em 1848 restos do homem que se supunha ter sido a causa dos ruídos que se ouviram pela primeira vez na citada casa. Vindo este achado a dissipar as últimas sombras de dúvida que podiam pairar sobre a veracidade do que afirmavam ambas as irmãs Fox quanto à comunicação espiritual. Encontraram o esqueleto quase completo, mais ou menos na parede onde a adega havia sido destruída. E se dizia com uma certa veracidade que se tratava realmente daquele espírito que havia se comunicado. Nesse momento, meus queridos, o que é que aconteceu? A grande nação americana, ela passou a ver com outros olhos esses fenômenos que, a partir de Hydesville, começaram a ocorrer em outras cidades no mundo todo. As irmãs Fox, elas chegaram a ser levadas para alguns especialistas para poder perceber, né, através desses estudos, de que se tratava realmente de crianças que não tinham motivos para estar fazendo invencionices, brincadeiras, e percebeu-se que se tratava de coisas sérias. Então, a grande nação americana descerreu o véu, que por tantos séculos cobriu a nudez da verdade. Na noite de 31 de março de 1848, era lançado a veracidade da comunicabilidade dos espíritos. E aí foi um advento para que nós tivéssemos o nosso querido Hipólito Leão Rivaí, Allan Kardec, através desse movimento que houve em Hydesville e em outras cidades, ele se interessou por esse estudo, e aí ele vem, através também do método próprio, provavelmente semelhante, né, ao que foi criado lá em Hydesville, como o alfabeto de comunicabilidade. E o nosso querido Allan Kardec vem a escrever o Livro dos Espíritos. Então, eu quis trazer aqui para vocês, nesse convite, feito pela nossa Casa Canteiro de Fraternidade, algumas informações, e aí cabe, né, a vocês que estão assistindo, não apenas que hoje nós temos o que esses irmãos não tinham na época, meios de se buscar outros fenômenos também que tenham ocorrido em outras partes do mundo, para que não fique dúvidas de que somos espíritos que convivemos a todo momento, tanto com os nossos irmãos espíritos encarnados, que são todos nós que estamos em um corpo físico, como com a convivência com os espíritos desencarnados. Meus queridos, eu espero nesse momento que realmente eu tenha me feito compreender. Fico aberto neste momento ao nosso querido irmão Jailson, que se houver alguma pergunta sobre o tema, que possa estar passando, para que possa dar prosseguimento aos esclarecimentos que ainda se façam necessários.
Um beijo no coração de todos. Muito bem, então vamos ver aí se aparece alguma pergunta, né, do pessoal que está em casa. Então não se acanhe não, pessoal, podem perguntar. Realmente foi muito interessante. Eu também não conhecia esse caso de Hydesville, né, e eu achei que foi bem colocado mesmo, e lembra um pouquinho do início da doutrina, né, daquele fenômeno das mesas girantes lá, né, com Allan Kardec, quando ele relata. Então eu lembrei muito desse recorte. Eu realmente não conhecia esse outro lado desses fenômenos de comunicação lá pro lado dos Estados Unidos, não é isso, Nilson? É nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Eu não, só não peguei esse detalhe. Foi nos Estados Unidos, foi em Nova York. Apesar de que, como eu disse antes, né, ele já acontecia também em outras partes do mundo, mas ele não teve essa visibilidade mundial. E como você já antecipou, não sei se outros colegas irão estar falando em outras palestras, mas começou justamente através, né, de partidas, de móveis girando, a comunicabilidade com as mesas girantes. Depois viemos as cestas, onde se colocava lápis, papel, e hoje nós já não precisamos, né, mais desses recursos, porque, como eu disse antes, né, as coisas acontecem no momento que precisa acontecer, quando nós já estamos maduros o suficiente para termos esse entendimento. Eu passei ainda por um momento, há mais de 20 anos atrás, que quando a gente falava em espiritismo, em espíritos, as pessoas diziam que era coisa do demônio. Hoje já algumas religiões já têm um entendimento diferente e buscam não julgar sem conhecimento de causa. Algumas pessoas chegam até a visitar um centro para ver, já chegamos a ter pessoas, e eu já tive pessoas a me perguntarem, Nilson, como é lá no centro que você frequenta? Tem adivinhação, carta, joga buzo, vocês também fazem oferendas. E aí a gente esclarece que a nossa doutrina, a doutrina kardecista, ela não utiliza de nada disso, e aí as pessoas ficam surpreendidas. Então, hoje já se tem, com o amadurecimento da humanidade, nós já temos um entendimento muito maior e muito melhor dessas questões espirituais. Peço desculpas também pelas intromissões. Sem problema, meu querido Nilson, fique tranquilo. Importante é que o recado aí foi dado, tenho certeza que todo mundo que está em casa conseguiu entender muito bem, né? O pessoal está comentando aí, né? Nosso querido Jal está mostrando na tela, né? A Naisa Fetal falou também do excelente tema que nos reporta o início da doutrina espírita, né? Como a gente falou, né, do fenômeno, a gente fez esse entrelace aí. A Denilza Reis também fala, havia necessidade do fenômeno para que houvesse atenção para a nova revelação. Então são os sinais, né, são os estímulos que a espiritualidade nos permite ter para que a gente possa chegar, né, no nosso caminho evolutivo, né, nós como sociedade, nós como encarnados aqui, a população terrestre. Né, Hydesville despertou as consciências para que o espiritismo surgisse. Laís e Guimarães também falando. Então, como esse ponto realmente... Eu acho que não tem perguntas, né, Nilson? Eu acho que o pessoal está mais realmente pontuando as coisas, está fazendo complementos. Então, vou dar prosseguimento aqui. Tudo bem, meu querido? Certo, só agradecer a todos e satisfeito, né, mais uma vez, como eu disse, estar a serviço do Cristo, a serviço desta casa maravilhosa, canteira de fraternidade. Estou triste ainda por não estar podendo ser presencial, abraçando os irmãos, mas logo, logo podemos fazer isso. E contente também em perceber, né, que os nossos irmãos estão participando aí, com os comentários, trazendo também coisas que engrandece também a nossa live, né? Mostra que estão também antenados com o nosso processo espiritual, com o caminho que o Espiritismo vem traçando, e principalmente nesse momento, né, de renovação planetária. E fico muito feliz com isso. Show de bola, realmente a gente fica muito feliz também. E vamos então, pessoal, agora aquietar um pouquinho os nossos pensamentos para que a gente possa dar continuidade, né, a esse momento final, que é o momento da prece de encerramento da doutrinária. Tudo bem, pessoal? Então, vou aqui me aquietar um pouquinho.
Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual, gratidão por mais uma oportunidade de trabalho, por mais uma oportunidade de reflexão, de crescimento e aprendizado. Agradecemos ao nosso querido irmão expositor, que trouxe o tema de uma forma muito boa, que nós, com toda certeza, sairemos daqui hoje com um aprendizado novo, com uma reflexão nova, que nos agregará ao nosso conhecimento intelecto moral, né, nossa evolução intelecto moral. Agradecemos a todos que aqui trabalharam, a equipe espiritual, também a todos que se fizeram presente até esse momento da noite, que acompanharam a nossa live, que colaboraram também com as mensagens do chat, que nos apoiam. Agradecemos como um todo essa oportunidade. E com essa mensagem, encerraremos então a doutrinária de hoje, no canal do Canteiro de Fraternidade. Que assim seja. E assim será.